Tá, vou fazer um workshop aqui sobre Git Flow, né? Acredito que vocês já devem ter uma ideia do que é o Git Flow, conforme o Felipe já vem falando. E com certeza uma ferramenta é mais uma metodologia, um processo de como a gente usar o Git que vai facilitar muito o desenvolvimento ou paralelização de trabalhos e tal. Então, é importante que a gente comece a usar isso aqui a partir dos projetos. Com certeza isso aqui no começo vai ser um pouco difícil, mas vai ajudar pra caramba. Lá no depois, quando todo mundo estiver manjando disso aqui, vocês vão ver como isso aqui está agregando um valor enorme aí pro desenvolvimento. Bom, a gente está usando o Git, né? Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Só pra. Beleza. É porque se a minha conexão ficar ruim e tal e começar a travar, vocês dão um toque aí, beleza? Tá. Bom, a gente está usando o Git, né? Então por que a gente não usa o Git direito, cara? A gente, na verdade, está usando o Git como se fosse qualquer outro controle de versionamento, como um SVN, tá ligado? A gente não usa tudo que o Git proporciona pra gente. O que o Git tem de mais forte? As branches no Git, elas são muito baratas de criar. Não é como, por exemplo, o SVN, que quando você criava uma branch, ele tinha que copiar todo o working copy para outro diretório, logo você teria o dobro de espaço necessário. No Git não. O Git ele tem uma arquitetura lá que ele usa os commits lá como referência. Então, você criar uma branch no Git é como se você estivesse criando apenas outro commit. É muito barato fazer isso. Então, esse é um dos pontos fortes de você usar as branches no Git. Você consegue organizar o seu código, organizar o seu projeto de uma maneira que não vai ficar pesado e não vai nem adicionar nenhum tipo de trabalho depois. As branches ajudam a organizar, identificar, paralelizar e criar processos, né? O que acontece? Com as branches, você está trabalhando sem branch, você não consegue, por exemplo, identificar o que está sendo desenvolvido paralelo. Você não consegue, por exemplo, ter várias features sendo desenvolvidas paralelas sem uma interferir na outra. E você não consegue criar um processo de aprovação dessas features, entendeu? As branches elas vão ajudar a gente nisso. Então, como a gente está usando o Git, vamos usar melhor o que nós temos à disposição e que nós não estamos usando direito. Ok, vamos usar branch. E agora, que isso vai mudar no nosso dia a dia, né? Essa é uma grande pergunta. Imagine o seguinte caso, que já deve ter acontecido muito já, que isso sempre acontece. A gente move algo para produção, enquanto isso a gente tem alguns developers trabalhando em outras features do site. Uma coisa normal, a gente faz isso quase todo dia, né? Mas aí o que aconteceu? Deu um bug lá em produção e, putz, cara, a gente precisa arrumar isso urgente, mas a gente tem um monte de feature que está na frente e não estão testadas, né? O que a gente faz agora? Te manda uma gambiarra lá em produção mesmo, sobe lá, faz direto no servidor tal. O que a gente faz? O que a gente costumava fazer? A gente metia tudo mesmo, metia o louco, puxava coisa de produção, fazia direto lá, depois dava um jeito de jogar no na master lá para manter tudo organizado, né? Se a gente tivesse usado branches melhor, a gente teria uma maneira muito simples de resolver isso. E é exatamente isso que a gente quer implantar daqui para frente. A gente criaria, por exemplo, a solução nesse caso aqui seria criar uma branch de hotfix a partir do que a gente tem em produção, certo? E aí a gente corrige o erro nessa branch, porque ela vai ter o código exatamente de produção. Enquanto isso, os desenvolvedores vão estar trabalhando numa branch de desenvolvimento, tal, sem ter nem não vão ser afetados por esse hotfix, nem pelo bug de produção. Quando esse hotfix estivesse pronto, nós faríamos o merge na branch de produção
certo? Para corrigir o erro lá. E depois a gente faz outro merge na branch que os desenvolvedores estariam trabalhando, para manter tudo atualizado. Entenderam? Alguma dúvida até agora? Beleza. Opa, e aí, Douglas? É, então. Pois é. Beleza, tranquilo. É um exemplo mesmo, né, de um erro e como as branches podem nos ajudar, né? O Git Flow em si ele é um pouco mais avançado que isso e eu vou mostrar isso aqui agora para vocês. As- Beleza, vamos prosseguir aqui. Então, branches são demais, né, cara? Olha o trabalho que elas salvam a gente fazer. Coisa que, por exemplo, se a gente estivesse usando um SVN, seria, cara, um terror, cara, de fazer, cara. Não sei se alguém aqui mais já fez merge de branch em SVN, cara. Mas nossa, cara, é a pior coisa que existe, cara. Pior coisa. Então, já que a gente está usando o Git, as branches são muito simples de usar, a gente pode começar a usar isso ao nosso favor. Existem vários processos baseados em branches que podem ser usados. Hoje a gente vai falar de um processo que foi sugerido por esse tal de Vincent Dreesen, que vocês podem achar nesse site aqui. O Git Flow ele é baseado nesse processo, certo? Mas antes da gente ir direto para o Git Flow e tal e começar a empreender os comandos dele, a gente vai tentar entender como é que funciona esse workflow, para a gente saber como usar o Git Flow, né, cara? No workflow desse cara, a gente vai ter branches de vários tipos. A gente vai ter branches para feature, que são branches como uma de desenvolvimento, só que ela é mais focada numa feature só. A gente vai ter uma branch de desenvolvimento em si, que é a branch que tem a última versão de todo o código do site, não necessariamente 100% testado. A gente vai ter branches de release, que são branches que a gente vai criar quando a gente estiver pronto para fazer uma release no site. Como, por exemplo, a gente vai subir um código em produção, a gente cria uma branch de release. E aí qualquer fix de última hora que a gente precise fazer, a gente faz nessa branch de release. Enquanto isso, a gente pode continuar trabalhando em outras branches de desenvolvimento e feature e tal, sem afetar o que vai para produção. A gente vai ter branches de hotfix, que são branches que a gente vai usar para arrumar erros que estão em produção, sem afetar o que a gente está fazendo em desenvolvimento e vice-versa. E claro, nossa branch master, que é a branch de produção em si, que é a branch que vai ser menos tocada e é a que vai ter o código de produção. Beleza? Eu vou abrir agora aqui o site do cara, que lá tem algumas coisas massa pra gente ver, que exemplifica um pouco esse workflow que eu tô falando. Vocês estão conseguindo ver aí o site direitinho? Beleza, eu vou colar aqui no chat o link caso alguém mais queira ver. Então esse cara aqui ele postou lá em 2010 um workflow que ele usa com os times dele e tal, e o pessoal gostou tanto que isso aqui ficou super famoso e é o que a gente vai começar a usar porque realmente é muito bom esse cara aqui. Então, se vocês derem uma olhada aqui, a gente tem aqui uma linha de tempo de cima para baixo e aqui várias linhas verticais que são as branches em si. Então, por exemplo, a gente tem uma linha para features, uma de desenvolvimento, uma de release, hotfixes e master, que é exatamente como eu falei lá no slide anterior. O que acontece? Vocês podem ver que a gente tem muitos commits aqui na desenvolvimento
A gente sempre começa na master, né? Quem usa de Git sabe que o primeiro commit é sempre feito na master. Então, a partir da master, a gente já cria o primeiro commit de desenvolvimento. E a partir disso, a gente vai trabalhando em desenvolvimento. A gente pode, de repente, criar uma branch de feature partindo da desenvolvimento. Falar, vou trabalhar numa feature tal do site lá. Então, beleza, vou puxar o que a gente tem em desenvolvimento, trabalhar nessa feature. Depois, quando essa feature estiver pronta, a gente vai lá e dá um merge de volta para desenvolvimento, para manter o código da branch de desenvolvimento sempre atualizado. No meio disso, várias coisas podem acontecer, como por exemplo, aqui no comecinho, na tag 0.2, por exemplo, aqui, isso aqui é tudo no exemplo, claro, né? Apareceu um erro lá em produção, o cara criou uma branch de hotfix a partir da master, que é o que está em produção, corrigiu, já aplicou o código na master e isso também voltou para o desenvolvimento. Quer dizer, isso aí já resolveu bastante coisa. Aqui para baixo, o cara pode ter criado uma release também, que é esse verdinho, e aí ele corrigiu várias coisas para release, e tudo isso aqui ele foi voltando para a branch de desenvolvimento. Enquanto isso, podia ter várias branches de feature também sendo paralelizadas aqui. Somente quando a release estivesse pronta é que ela ia para master e depois tudo mergeado para desenvolvimento também, para manter tudo atualizado. E é assim, pode parecer bem confuso no começo e tal, mas conforme a gente for passando com o tempo isso aqui, vocês vão ver que na verdade isso aqui é bem claro o que está acontecendo e tal. E como isso aqui é um processo, cada branch dessas aqui elas só podem ser criadas a partir de outra branch específica e depois elas só podem ter o merge em outras branches específicas também. Certo? Aqui o cara tá falando um pouco mais dos... Oi, diga. Não, a gente que vai fazer, cara. A gente que vai fazer. Por isso que é importante todo mundo saber isso aqui. Na verdade, a extensão do Git Flow, ela já ajuda a gente muito porque ela faz isso sozinha, né? Mas nada impede de você criar as branches na mão, entendeu? Isso aqui não é... nada impede ele de fazer isso, mas também nada impede ele de fazer muita coisa, né, cara? Isso é algo que a gente tem que treinar todo mundo que entrar no time pra saber, entendeu? Exatamente. Exatamente. Bom, continuando aqui, a gente falando aqui agora sobre feature branches, né? O que acontece? Essa branch aqui ela só é criada a partir de desenvolvimento e ela só volta para desenvolvimento também, entendeu? Elas são usadas para desenvolver novas features e tal. E quando elas não são coisas pequenas que você pode fazer direto na branch de desenvolvimento, é bom você criar essa branch de feature para você criar os seus commits. E só depois que você achar que está num estado aceitável, tal, você manda direto para a branch de desenvolvimento. Aqui o cara tá mostrando uns comandos, tal. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, é bem interessante. Isso tudo aqui vocês podem fazer na mão, mas depois a gente vai usar a extensão do Git lá que faz tudo isso aqui sozinho pra gente, né? As branches de release, elas saem de desenvolvimento também e elas fazem o merge de volta para desenvolvimento, só que elas também mandam para master, que é a produção, porque é uma branch de release. Então, por exemplo, vou fazer uma release do site lá,
A gente está lá na 1.1, vou criar uma 1.2. O que vai acontecer? A gente vai criar uma branch a partir da última versão que a gente tem em desenvolvimento. E aí a gente vai trabalhar para resolver os bugzinhos, qualquer ajuste que a gente tenha de última hora para colocar o site, essa versão nova em produção. Quando essas coisas estiverem prontas, a gente vai terminar a release, o código dela vai para master, que é produção, e todas essas alteraçõezinhas que a gente fez, elas vão voltar para desenvolvimento, para a gente não perder elas. Beleza? Isso tudo aqui também está exemplificado aqui nesse site do cara. As branches de hotfix, elas só saem da master e elas voltam para desenvolvimento e para master. Quer dizer, esse é um caso, esse é algo muito clássico, né? A gente subiu algo em produção e putz, deu uma merda lá, a gente precisa arrumar um negócio urgente. Beleza. Cria um hotfix a partir da master, corrige ele, faz quantos commits precisar. Quando estiver pronto, a gente envia para master, isso corrigido, e de volta para desenvolvimento, para a gente não perder esses hotfixes, né? Bom, aqui o cara tem um sumário aqui explicando tudo que a gente falou aqui. Se vocês quiserem, depois no final da apresentação também eu tenho alguns links lá com os comandinhos lá também para vocês seguirem e tal. O Git Flow em si. O Git Flow em si é uma extensão que auxilia o uso desse workflow. Então, tudo que a gente viu, a gente não vai precisar decorar todas essas convenções, entendeu? Tudo que foi mostrado nesse workflow aqui existe como subcomandos dessa extensão. Então, por exemplo, você quer criar uma feature, você quer criar um hotfix, tudo isso aqui, ele já tem pronto para você. Você não precisa saber de que branch você tem que puxar, para que branch você tem que mandar. O Git Flow ele já faz tudo isso para você, entendeu? Então, por mais que o desenvolvedor esteja livre de chegar lá e criar uma branch a partir de onde ele quiser, se ele usar o Git Flow, ele não vai fazer isso sem querer, entendeu? Porque só dele usar o Git Flow, isso já elimina a possibilidade dele sair fazendo esse tipo de problema. Então a gente vai aprender a usar o Git Flow em si. A gente não vai aprender a usar o workflow direto na unha, dando os comandos na mão. Vocês podem aprender, mas é só dar. Isso aí só vai ajudar a causar problema depois. Bom, a gente tem esse repositório no GitHub aqui para o Git Flow, que ele é público. Depois eu vou enviar para vocês. E, bom, aqui eles têm aqui como instalar o Git Flow e tal. Se todo mundo estiver usando Linux, que eu acredito que todo mundo tá, numa instalação do Ubuntu ou no Debian já está direto no apt-get lá. Então é só jogar um apt-get install Git Flow que você já tem isso pronto já. E aí a gente vai aprender a usar esse cara aqui agora. Vou abrir um terminal aqui. Deixa eu aumentar a fonte aqui para ficar bem claro. Beleza, se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisam, tá? Vou criar aqui um repositório de teste. Certo? Beleza. Vou criar um arquivo aqui. Nosso primeiro commit do projeto. Beleza, a gente já tem aqui o nosso repositório inicializado com o primeiro commit. Para a gente usar o Git Flow, é importante, uma coisa que todo mundo tem que fazer na máquina aí quando clonar o projeto ou for criar um repositório novo,
Para a gente poder usar ele, a gente sempre precisa dar um comando que é o git flow init. O que esse comando vai fazer? Vai preparar o nosso repositório para usar o git flow. Como o Git é um sistema de versionamento que não é centralizado, a gente precisa rodar isso em todas as cópias dos repositórios, ou seja, na máquina de todos os desenvolvedores também. Então aqui ele já vai perguntar algumas coisas, algumas convenções, algumas opções. A gente vai manter todas as padrões por enquanto. Então, por exemplo, qual branch que a gente vai usar para release de produção? Vai ser a master mesmo. A branch para desenvolvimento vai ser develop. O nome das branches de feature, as branches de release, as branches de hotfix e as branches de suporte, que apesar delas não estarem lá naquele workflow, ele também cria isso para a gente. Não sei se isso vai ser necessário no nosso dia a dia, as branches de suporte, mas ele também tem essas branches prontas para a gente. A gente criar tags de versão também, a gente já pode colocar um prefixo aqui, a gente vai deixar vazio. E beleza. A gente tem o nosso repositório pronto para usar o Git Flow. Se vocês olharem, ele já mandou a gente já para a branch de desenvolvimento já. Então a gente já saiu da master, porque a gente não vai usar a master para desenvolver. Então, vamos começar aqui. Eu, por exemplo, vou desenvolver alguma coisa aqui. Beleza. Isso aqui funciona como qualquer repositório normal. Vocês têm todos os comandos. Beleza. Dei um commit aqui. O que vai acontecer? Falar, putz, agora eu preciso desenvolver uma feature qualquer lá, né? Então a gente vem aqui, git flow. Se vocês derem um enter aqui, vocês já vão ver que ele dá um sumário aqui, um resumo de todos os comandos. Então a gente pode inicializar, que a gente já inicializou. A gente pode mexer com features, releases, hotfix, support, ou ver a versão do git flow em si. Então a gente vai começar uma feature, a gente dá um git flow feature. Se eu der um enter aqui, ele vai falar que nenhuma branch de feature existe ainda. Aí eu falando em inglês junto aqui. Então a gente pode começar uma nova branch de feature desse jeito aqui, ó. Git flow feature start e a gente dá um nome para essa feature aqui. No caso aqui eu vou dar feature 01 mesmo, nome para ela. E beleza. Aqui ele já falou algumas coisas que ele fez. Ele já mudou para uma branch nova, feature/ft01, e deu um resumo das ações que ele fez. Então ele criou uma nova feature baseada em desenvolvimento e já mandou a gente para essa feature aqui. Falou. E aqui ele já fala já para a gente começar a commitar na nossa feature e quando estiver pronto a gente dá um finish nela. Então, se eu der um git branch -a aqui, vocês vão ver que já tem uma feature, uma branch para feature aqui. A gente já não está mais no desenvolvimento e a gente pode começar a trabalhar nela agora. Ups. Vou commitar aqui nosso desenvolvimento. Faltou adicionar um arquivo, claro. Posso continuar trabalhando nela. Posso criar quantos commits eu precisar aqui. E quando eu estiver pronto,
eu posso chegar aqui e falar, bom, terminei minha feature, né? Eu dou um git flow, feature, finish e dou o nome da feature, 01. Beleza. O que ele já fez aqui? A branch de feature foi feita o merge para develop. A feature, a branch de feature ft01 foi removida e agora ele já mandou a gente de volta para develop. Então, se vocês derem uma olhada aqui nas branches de novo, vocês vão ver que ela já não existe mais. E se vocês olharem o código, tá com o código da feature lá, só que a gente já está em desenvolvimento já. Oi. Oi? Cortou um pouco aqui, ó. Com a feature? Não, você tem alguns outros comandos também. Uhum. Beleza. Isso é uma coisa que... Sim, claro. O que acontece? A gente tem esses todos os comandos que a gente pode fazer na feature, certo? Eu usei o start e o finish, né? Mas você também tem esse publish, que é exatamente o que você precisa. Então, digamos, a feature aqui ela só está no meu local, né? No meu repositório local. Se você tiver um remote, você pode dar um publish nela e ela vai parar lá no remote também, entendeu? E aí qualquer outro desenvolvedor pode dar um checkout nela. Sacou? São features, são branches normais do Git, sacou? Então, tipo, se você der um checkout, só pela denominação, o Git Flow vai saber que é uma branch de feature, entendeu? Ele vai saber o que fazer. Você pode dar um list aqui também para ver todas as branches de feature que você tem. Você também pode, um comando que é muito bom, é esse rebase. O rebase funciona como o rebase do Git mesmo. Só que ele vai sempre puxar da desenvolvimento. Então, digamos que você começou um trabalho paralelo na feature e você precisa puxar um código da branch de desenvolvimento, você pode dar um rebase nela, que ela vai puxar o código de desenvolvimento e vai adicionar junto da sua feature. Então, ela vai ficar atualizada conforme a branch de desenvolvimento, sacou? Isso aqui é bom. Então, por exemplo, se você está trabalhando numa feature e mais alguém vai trabalhar nela, você vai dar um publish nela, tá ligado? Se você está trabalhando tipo numa feature e tal, e só você vai trabalhar e tipo daqui umas 2 horas você vai ter ela pronta, você já pode deixar ela só na sua máquina, manja. Você não precisa adicionar ela no remote. Quando você terminar a feature, ela vai voltar para desenvolvimento e a de desenvolvimento em si ela vai estar no remote, você dá um git push só na de desenvolvimento. Beleza? Isso aqui é até uma boa prática. Quando vocês estão trabalhando tal, vocês podem criar branches locais e tal, e isso não vai afetar nada no remote lá. Você pode criar uma branch com qualquer nome, que se você deixar ela só no seu local, ninguém nunca nem vai ficar sabendo. Você dá o merge para a branch que todo mundo está usando tal, e dá o push só nessa branch de desenvolvimento. Ou claro, você publica a sua branch de feature também. Bom, deixa eu abrir aqui uma outra aba aqui. Aqui tem um programa aqui que não sei se todo mundo conhece. Ele é o TIG. Ele está lá nos repositórios também. Ele mostra aqui como é que está a estrutura do nosso repositório, né? Então, se vocês virem aqui, a gente começou na master, tal. A gente fez o nosso commit de desenvolvimento. Aí a gente criou outra branch aqui e depois a gente deu um merge de volta
para desenvolvimento. Então vocês veem como existe essa paralelização aqui. Vamos lá, vou trabalhar em outra feature agora. Vou começar uma feature 02. Beleza. Tô aqui trabalhando na feature e tal. Enquanto isso, a gente pode ter, por exemplo, uma feature 3 também. Vocês vão ver que não tem o código da feature 2, porque ela é sempre criada a partir da desenvolvimento. Se vocês virem a minha lista de branch, eu tenho as duas. Eu posso chegar e falar, bom, preciso terminar outra feature 2 lá. Então dou um checkout nela. Continuo o meu trabalho. Feature 2. Continuando. Comitando todo aqui. Se vocês olharem aqui na estrutura, vocês vão ver que tem... A minha head está aqui na feature 2, tal, já tem todos os commits, tal. E agora eu posso vir e falar, bom, terminei minha feature. Vou terminar essa aqui. Feature 02. Beleza. Já deu um merge para desenvolvimento. Eu já estou na branch de develop já, e ela não existe mais. A minha feature 03 existe ainda porque, claro, ainda não terminei ela. Então eu posso chegar aqui, dar um checkout nela para terminar. Como vocês podem ver, não tem o código da feature 2. Se por acaso eu precisar falar, putz, cara, preciso fazer um teste de integração com o que foi feito no desenvolvimento. Eu posso vir aqui da Git Flow Feature Rebase. Ele falou que vai tentar dar o rebase aqui. Aplicou. Ele deu um conflito, que é normal quando a gente está fazendo esse tipo de operação. Principalmente quando eu estou trabalhando no mesmo arquivo, que é uma coisa que dificilmente vai acontecer, né? Mas você pode ver que ele já puxou aqui o que eu estava fazendo na Feature 2. E o meu desenvolvimento da Feature 3. Então posso vir aqui, resolver o conflito na mão. Posso commitar isso. Tenho que adicionar o cara. E beleza. Estou com a minha feature pronta, já com teste de integração, tudo pronto. Posso vir aqui e dar um git flow feature finish ft03. Beleza. E foi dar o merge aqui para develop e deu um conflito normal. Isso aqui acontece quando eu estou mexendo no mesmo arquivo sempre. Posso resolver o conflito aqui na mão. Vou resolver o conflito, adicionar o arquivo. Beleza, comitei. Como ele deu conflito, provavelmente ele ainda não apagou a minha branch. Então eu tenho que vir aqui e dar um git flow feature finish ft03 de novo. Beleza. Conseguiu fazer o merge, porque eu resolvi o conflito. Deletou a minha feature 03 e deu o merge para desenvolvimento. E a gente tem toda a última versão do código de volta no desenvolvimento.
Então a gente conseguiu paralelizar duas coisas aqui. Eu precisei resolver alguns conflitos, claro, porque eu estou mexendo na mesma linha do mesmo arquivo para todas as branches, né? Provavelmente isso não vai acontecer com frequência nos projetos, mas isso aqui acontece, não tem o que fazer mesmo. E beleza, estamos prontos para fazer uma versão em produção. O que a gente vai fazer? Git flow, release. Como vocês podem ver, a gente tem alguns comandos nela também. A gente pode dar um start e um finish, como as features. A gente pode publicar também, caso vocês queiram adicionar lá no remote. A gente não tem rebase, porque uma vez que a gente está em release, a gente não puxa mais código de desenvolvimento. A gente só manda ela de volta para desenvolvimento e para master. Então, por exemplo, vou dar um release, vou começar uma release versão 1.0 do site. Beleza. O que ele fez aqui? Criou uma branch, release, v1.0, a partir da develop. E já me mandou para essa branch aqui. Aqui ele já dá algumas sugestões de coisas que a gente pode fazer. Então a gente pode já mudar a versão do nosso arquivo agora. A gente comita fixes de última hora para preparar para a nossa release. E quando a gente estiver pronto, a gente dá um finish nela. Então, por exemplo, aqui eu posso adicionar um arquivo de release. Nossa primeira release. Posso dar aqui um release. Posso mexer no nosso... Mexer no nosso arquivo aqui. Colocar um fix de última hora. Adicionar também. Vou comitar esses caras aqui agora. Fiz os meus fixes de última hora para subir em prod. Enquanto isso, o pessoal pode estar trabalhando na de desenvolvimento, em features. Isso não vai me afetar. Beleza, estamos prontos. Git flow, release, finish, v1.0. Beleza. Ele está pedindo para eu escrever uma tag message, porque toda vez que a gente sobe algo para produção, a gente cria uma tag. Vou escrever aqui uma mensagem. E beleza. O que ele fez? Foi para master, fez um merge, foi para develop e fez um merge também. E deletou a nossa release. Tudo isso aqui também está exemplificado aqui. Então o que ele fez? Ele puxa tudo da origin. Como eu não tenho nada no remote, ele não fez nada nesse caso. Mas se a gente tivesse um remote, ele ia puxar tudo para atualizar. Fez o merge na master do que a gente tinha na release. Criou uma tag 1.0. Fez um back merge para develop dos nossos fixes de última hora, para a gente manter tudo atualizado na develop. E deletou a nossa branch de release. Então, se vocês olharem, a gente voltou para develop. Se eu der um ls, vocês vão ver que o meu arquivo de release está aqui também. Alguém entrou aí? Ah, foi o Fidelix. Beleza. E o nosso arquivo aqui, readme, está com o nosso fix de última hora, que a gente não perdeu no desenvolvimento. Beleza? Alguma dúvida até agora? Beleza. Vamos supor que a gente descobriu que, cara, estamos com um problema em produção, a gente precisa arrumar isso. A gente vai usar o nosso hotfix. O hotfix também tem um start e finish. Ele não tem publish, certo? Se vocês quiserem, vocês podem criar uma branch qualquer aí, se vocês quiserem adicionar no remote e tal. Vocês podem também adicionar isso aqui, forçar a adicionar isso no remote, mas isso não é algo que é muito comum fazer. Porque é um hotfix, né? É algo para a gente fazer rápido. A gente dá um hotfix start, bug em prod. Beleza.
que ele fez? Criou uma branch, bug in prod, a partir da master, e já mudou a gente para aqui. O que ele já sugere para a gente fazer? A gente mudar a versão, a gente comitar os nossos hotfixes e depois terminar essa branch hotfix, bug in prod. Então a gente pode vir aqui. Oi, cara. Fazer um fix em produção. A gente já pode mudar a nossa release também. Com o nosso fix em prod. O nosso diff está adicionando tudo aqui, então eu vou comitar esse cara aqui para a gente adicionar lá. E vou terminar aqui o nosso hotfix porque ele está pronto. Como a gente vai mandar isso para master, que é produção, a gente precisa criar uma tag para isso também. E pronto, tá pronto. O que ele fez? Puxou tudo da origin. Eu não tenho aqui nada no remote, mas se tivesse ele ia atualizar. Já deu o merge do hotfix na master. Criou uma tag para hotfix. Deu o back merge no desenvolvimento para a gente não perder esse código do hotfix. E apagou a minha branch de bug in prod porque a gente não vai mais precisar dela. Então a gente voltou de novo para desenvolvimento. E se vocês olharem, aqui a gente tem um fix de produção que foi feito em paralelo no nosso desenvolvimento. Então se eu começar uma feature a partir desse ponto, ele vai ter tudo que a gente fez de bug fix em release, tudo que a gente fez de bug fix em hotfix, e a partir do momento que a gente estava fazendo a release e o hotfix, nada que a gente tinha em desenvolvimento iria atrapalhar, porque isso estaria totalmente paralelizado e a origem das nossas branches não seria um desenvolvimento, seria a partir do estado que a gente tem, por exemplo, o bug acontecendo, que é produção, ou do ponto que a gente tinha pronto para criar uma release quando a gente for criar a nossa release. Se vocês olharem aqui o nosso diagrama, vocês vão ver que tem várias coisas aqui que aconteceram. A gente tem vários merges de feature aqui. A gente tem fixes de última hora aqui. A gente tem o merge da release em desenvolvimento. A gente tem a tag criada. A gente tem o fix do bug em produção. E aqui a nossa última versão de desenvolvimento que tem tudo que foi feito o nosso merge agora de hotfix em produção, de volta para o desenvolvimento para a gente manter atualizado. Beleza? Alguma dúvida, senhores? Tá tudo bala? A gente pode começar a usar a partir de agora, então? Então. Depois a gente vai usar isso aqui com Drupal, né? Mas teoricamente não é para mudar nada. Vocês começam a trabalhar em features, como qualquer outra coisa, não são as features em si que a gente tem como módulo do Drupal, né? Vocês podem criar features aqui no Git Flow para qualquer coisa, desde vou criar um módulo aqui, vou criar alguma coisa, vou fazer uma alteração. Vocês podem criar uma feature para manter isso organizado. E parar de commitar na master, né? Que como a gente fez em alguns projetos aí, isso não é legal não. Se a gente tivesse uma branch pelo menos de desenvolvimento, muitos problemas já teriam sido resolvidos. Agora com o Git Flow vai ficar muito mais fácil, porque a gente não precisa ficar dando esses merges na mão. Só os comandos do Git Flow já fazem tudo isso pronto pra gente. A gente não precisa se preocupar em saber para onde dar o merge, de onde tirar tudo, porque o Git Flow já automatiza todo esse processo para nós. Beleza? Beleza? Alguém quer fazer algum comentário aí? Beleza.
Uhum. Podem trabalhar. Você cria a feature. Hum, sim. É só ele dar o checkout. Ele dá o checkout na branch. É. São as branches que o Gitflow cria. Uhum. É claro, quando você for terminar uma feature, você usa os comandos do Git Flow. Mas são branches como qualquer outras do Git. Você pode dar o checkout nelas. Né? O publish tá aí. Você podia dar um push da branch na mão, mas já existe o publish exatamente para facilitar isso, né? Você publica a sua feature lá e você pode ter mais de um desenvolvedor trabalhando nisso. Né? Mas essas branches de feature elas são voláteis. Uma vez que você termina a feature, elas não existem mais, entendeu? É. Sim, fica tudo aqui. Porque o merge ele é feito com uma opção que é o NoFF, que ele tira o fast forward. Então, basicamente, o que ele faz? Ao invés dele consolidar tudo que você fez na branch e criar como um único commit de merge, ele vai pegar todos os seus commits e vai adicionar no histórico da branch de desenvolvimento. Então você não vai perder nada, nenhum commit que você fez, nem que se você tenha 50 commits na sua feature, quando você der o merge, ele vai ficar como um único commit no histórico de merge, sacou? Ele vai ficar os seus 50 commits lá. Então isso é uma coisa que ajuda muito. Não, por padrão ele não faz isso. Se ele puder fazer um fast forward, ele vai fazer isso. Senão, você precisa forçar ele a fazer isso. Quando você dá um git merge, né? É estranho, cara. É, enfim. Uhum. É só usar o git config global aqui que já fica para todos os repositórios. Pois é.
Exatamente, é o que eu ia dizer. Pra evitar ficar mandando um monte de branch desnecessária, né? Se colocar o simple, talvez seja melhor. Beleza. Mais alguma dúvida, alguma questão? Bom, beleza. Acredito que a gente vai ter mais dúvidas, mais questões e tal, quando a gente estiver usando isso nos projetos. Mas o seu workshop aqui com certeza já vai ajudar muito o pessoal aí. Bom, recapitulando um pouco o que a gente viu no workshop. O Git é uma ferramenta extraordinária, né? Não tem nem o que falar sobre isso, não há nem o que como comparar com qualquer outro controle de versionamento. E não usar branches no Git pode ser considerado uma blasfêmia, cara, porque senão a gente pode voltar pro SVN que dá na mesma, tá ligado? A força do Git está exatamente na facilidade de trabalhar com as branches. Os workflows ajudam a organizar e paralelizar o desenvolvimento, que é como, por exemplo, esse que a gente viu hoje, com as branches de feature, release e tal. E o Git Flow ajuda a padronizar e manter esse workflow funcionando. Então a gente vai usar o Git Flow para ajudar a gente a não precisar ficar criando essas branches, dando merge tudo manualmente, e também a padronizar isso para evitar que alguém faça por equívoco, não necessariamente de propósito, faça por equívoco aí um erro, faça um merge numa branch errada, tal. A gente usa o Git Flow exatamente para padronizar esse tipo de workflow de processo. Beleza? Bom, questões acho que a gente já perguntou, né? Se o pessoal tinha aí. Se alguém quiser fazer alguma questão, não necessariamente de Git Flow, tal, pode ficar à vontade aí, galera. Fazer algum comentário também. Não comitem arquivos binários, não comitem arquivos de editor, não comitem qualquer coisa que não seja o código do projeto. Aquilo é um versionamento de código, não é o seu Dropbox, tá ligado? Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Cara, coisa que é sempre bom fazer, cara, dá um git status, cara. Dá um git status, vê o que você precisa, dá um git add nos arquivos que você tem certeza que você vai subir. Depois dá outro git status para você ver se tá certinho, se você não adicionou nada errado. Aí sim você dá o seu git commit. Se você quiser ver o seu log, ver se você não tá fazendo nada errado, aí sim você dá um git push, tá ligado? Uma coisa que eu sempre faço. É dar 300 comandos a mais? Mas eu não lembro, cara, de nenhuma vez que eu tenha adicionado nenhum arquivo de sujeira no repositório por causa disso, cara. Então, fica aí como uma boa prática aí pro pessoal, tal. Não necessariamente vocês vão fazer isso, não tô mandando ninguém fazer isso, mas fica uma dica aí. Beleza? Tem alguns recursos aqui, depois eu vou mandar esses links para vocês. Isso aqui é o que a gente viu hoje. Esse aqui é o repositório. Tem alguns screencasts também, se vocês queiram ver alguns exemplos também do pessoal usando isso aqui na prática. Tem essa cheat sheet aqui também. Eita, nice. Não foi. É. Eu vou mandar isso tudo aqui também no Skype ou por e-mail. Enfim, tudo isso aqui, tudo que eu expliquei tá
nessa cheat sheet aqui. Começar uma feature, terminar a feature, publicar, pegando aqui, tá ligado? Você também tem o Git Flow Feature Pool. Se vocês quiserem, ao invés de vocês darem o checkout e o Git Pool na mão também. Vocês podem traquear também, enfim, são branches normais, ele já tem todos esses comandos prontos pra gente. Releases, hotfixes, tal, os comandos, backlog, enfim, tem tudo pronto aqui. Algo que é muito bom também o pessoal aprender é esse Learn Git Branching aqui. Isso aqui é um curso interativo que você faz para aprender as branches no Git. Isso aqui é muito bom, cara. Você aprende tipo todos esses comandos aqui: commit, branch, checkout, cherry picks, reset, revert, rebase, merge. Você aprende tudo isso aqui na prática mesmo, cara. Isso aqui é muito bom. Todo mundo fazer esse curso aqui pelo menos uma vez, que aí você entende como é que funcionam as branches no Git de verdade, tá ligado? Você vê o que ele faz por trás de todo esse monte de comando que você faz, o que está acontecendo lá. Então, vou até colar aqui. Quando vocês tiverem um tempo aí, façam esse curso aqui, porque é muito bom mesmo, cara. Muito bom. Ele tem introdução, ele explica tudo aqui. Eu aprendi, cara, como funcionam as branches no Git, basicamente por causa desse curso aqui. Porque até então eu sabia que funcionava, mas eu não sabia como funcionava. Com esse curso aqui eu aprendi como funciona. E aí a partir do momento que você sabe como funciona, cara, tudo fica muito claro para você. Quando você tá lá fazendo git merge, git checkout, branch e tal, cara, você entende, tá? Ela fala, putz, cara, então é isso que tá acontecendo. É isso que acontece quando eu faço tal comando. É por isso que dá problema quando eu faço isso. E é por isso que dá certo quando eu faço outra coisa. Sacaram? Então, muito bom fazer esse curso aí também.